Sejam todos bem-vindos aqui, né? O nosso último dia aqui do webinário. Foram 3 dias, né? E hoje é o último dele, fechar com chave de ouro aí, tá? Eu queria, antes de iniciar a apresentação dos professores aqui, falar para vocês todos que estão aqui no chat, que quem não fez a inscrição, para ir fazer, corre lá fazer a inscrição, que é no Siga Eventos, tá? E precisa estar inscrito para gerar o certificado, senão não tem como gerar. E é importante também que vocês entrem com a conta do @discente, né, .ufma, né, e os professores também com @ufma. Mas quem não tiver, pode entrar normalmente, mas é importante fazer a inscrição lá no Siga Eventos, tá? Então, eu vou partir para a apresentação dos professores, né? Os professores convidados para o webinar de hoje são a professora doutora Lâmia Zúñiga Linan. Professora, pode me corrigir, porque eu lembro que tem um tio em alguma das seus nomes, mas eu não me lembro qual é. E o professor doutor Paulo Henrique da Silva Coelho. Então, a professora doutora Lâmia Zúñiga Linan, ela é graduada pela Universidade Industrial de Santander, na Colômbia, e tem o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Ela é professora do Departamento de Engenharia Química, né, o DEC, e ela ministra disciplinas aí, vocês vão encontrar elas lá em Fenômenos de Transporte 1, Laboratório de Engenharia Química 1, Operações Unitárias 1, e as disciplinas optativas nas áreas de materiais, tá? Para quem quiser fazer pesquisa com a professora Lâmia aqui, né, ela trabalha nas áreas aqui, né, de síntese e extração de biomateriais, compostos poliméricos reforçados com fibras, caracterização físico-química e reologia de materiais, petróleo e fração, polímeros, biomassa, tá? Destilação molecular de petróleo. E o professor Dr. Paulo Henrique da Silva Coelho, ele é graduado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e tem o doutorado também pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele é professor aqui do Departamento de Engenharia Química também, do DEC, e ele ministra as disciplinas, vocês encontram ele aí nas disciplinas de métodos numéricos, matemática aplicada em engenharia química, e disciplinas optativas na área de materiais também. As áreas de pesquisa do professor Paulo são a engenharia de materiais, blendas e nanocompostos poliméricos, caracterização de materiais e modelagem de processos, tá? Então, eu queria iniciar aqui, esclarecendo aqui as diferenças aqui entre o modo remoto e o ensino EAD, né? Eu só queria falar a principal diferença, que a principal diferença que a gente tem entre esses dois métodos é a presença do professor, ele está junto com o aluno, né? Ele é muito próximo com o aluno, diferentemente do ensino EAD, né? Então, essa é a principal característica que a gente tem no ensino remoto. Então, o que vai ser feito, que está sendo feito e vai ser feito, é um ensino remoto e não o EAD, tá? Queria esclarecer isso para vocês. E também falar aqui dos temas que foram abordados aqui nesse webinário. A gente tem como os materiais necessários, ferramentas que vão ser utilizadas, avaliações, frequências, desafios que vão ter, né, para se fazer esse ensino remoto, e os demais assuntos que surgirem nas perguntas aí. Então, cada professor tem 20 minutos para abordar os temas, e eu queria falar para vocês que se tiver alguma pergunta no meio, enquanto o professor estiver falando, vocês coloquem no chat aí, depois eu faço a pergunta para o professor, tá? E, assim, as presenças vão ser feitas de forma automática, tá? E quem tiver alguma dúvida no final, pode perguntar aqui, o microfone também vai estar aberto, a gente pode também tentar fazer alguma pergunta aberta, tá? Muito obrigado, com a palavra, professora Lâmia. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, agradeço o convite e gostaria de parabenizar a comissão pela organização deste espaço para esclarecimento das dúvidas, né, que surgiram desde que começou esta loucura da quarentena.
agradecer aos alunos que se inscreveram, que estão participando desse evento, parabenizar aqueles alunos que encararam o desafio de realizar esse treino de semestre especial, né? Que era um desafio mesmo, não se sabia como os resultados que iriam ser conseguidos, mas pelo que eu acompanhei desses 2 dias de seminário, parece que os resultados foram bons, né? Superaram as expectativas, e para mim também foi muito gratificante. Né? Eu organizei minhas ideias em uns slides que eu queria compartilhar com vocês, para não me estender mais do tempo regulamentado, né? E aí eu vou falando, me confirmam se estão acompanhando. Alguém me confirma? Se... Certinho, Lânia. Ok? Ok. Desliguei o microfone, Ok. tá ok. Ok, pronto. Então, eu organizei esta apresentação simples, são ideias, ou digamos, acompanhando no tempo o que a impressão que eu tive sobre como abordar esse desafio de preparar, então, disciplina no ensino remoto e de onde extrair essas ideias para fazer essa preparação, vencer os desafios e a impressão inicial, né? Porque, como o Romildo bem falou ontem, nós não somos professores de ensino à distância, e eu acho que nunca experimentamos esta forma de ensino, né, de transmissão dos conceitos e ensino das disciplinas. E muito menos, disciplinas, no meu caso, disciplinas que envolvem equacionamento e matemático e teoria e prática e tudo mais, né? Então, no meu caso, eu ministrei Fenômenos de Transporte 1, que é a mecânica dos fluidos, e a escolha dessa disciplina, dentro de todas que eu tinha, né, das opções que eu ministro este semestre 2020.1, eu ministrava fenômenos, operações unitárias, e tinha uma eletiva. A eletiva, por causa do destino, eu preparei metade teórica, metade experimental, ou seja, que me atrapalhou mesmo também até na eletiva, né? Então, eu não podia nem escolher a letiva para esse semestre especial. Então, Fenômenos de Transporte foi a minha primeira disciplina aqui na UFMA, né? A ministrar na UFMA. Então, quando eu decidi selecionar essa disciplina, porque anteriormente, quando eu estava na Unicamp fazendo meu doutorado, eu tive a chance de participar de um estágio de ensino. Então, eu ministrei numa unidade da Unicamp, em Limeira, na Faculdade de Ciências Aplicadas, uma disciplina que se chama Química Ambiental. Bom, lá, isso foi no ano 2009, né, já faz 11 anos. E nessa época, a Unicamp tinha um sistema, uma plataforma de comunicação entre os alunos, se chama, não sei se ainda é a mesma, se chama Teleduc. E quando eu comecei a preparar a disciplina, me reuni com a professora, minha orientadora, ela falou, você tem que preparar a disciplina em slides, porque você vai ter que colocar tudo para os alunos. Depois que você ministrar a aula presencial, você tem que subir na plataforma, né? E eu estava acostumada, eu já ministrava disciplinas na Colômbia, eu estava acostumada sempre a chegar com meus livros na sala de aula, né? 2, 3 livros, e a gente escrevia no quadro, né? Quadro, giz, bom, na época. E para mim não gostei, não é? Eu me senti presa a um formato, né? Me senti presa porque eu tinha que fazer uns slides que compreendessem tudo, detalhados. E ela me explicou que o motivo disso é porque lá em Limeira a faculdade era oferecida para diversos perfis dos alunos. Dentro desse tinha aluno que morava em vereda, aluno que morava na área metropolitana,
e a disciplina era ministrada uma vez por semana. Eram 8 horas de aula, 4 teóricas, 4 experimentais. Então, eu tinha 4 horas para ministrar. E esses alunos, eles geralmente se deslocavam fretados, mas ela falava, e se esse dia tiver algum problema e o aluno não conseguir chegar? Por isso que tem esse Teleeduc. Então, desde essa época, eu reneguei. Tinha que preparar, em uma aula, eu me lembro que preparei 200 slides para 4 horas, porque tinha que ter tudo. Não podia faltar nada. Aí, então, não gostei, né? Mas eu aprendi a preparar slides, aula nos slides. Desde essa época eu não larguei essa metodologia. Então, eu acho que, e quando eu cheguei aqui na UFMA, eu já comecei preparando a disciplina, e eu já 50% da disciplina eu tinha preparado nos slides, e eu deixava só os exercícios para fazer em sala de aula. Então, quando houve essa chance de fazer, de treinar, de experimentar, eu falei, eu vou fazer, aqui que eu vou cobrar essa experiência amarga do Teleeduc lá da Unicamp. Então, a Fenômeno foi escolhida por isso. Eu já tinha grande parte dessa disciplina, com slides didáticos, eu aprimorava, então foi uma coisa que me serviu. Então, um déjà vu agora. E, bom, começou a quarentena, e encarar esses desafios, né, e a gente sem saber como a gente não tem metodologia, não sabia nada, como preparar. Então, o primeiro a ser feito depois da Semana Santa, né? Passaram 3 semanas, Semana Santa, bom, os pecados redimidos, tudo mais, vamos encarar. Então, eu coloquei aqui 3 atividades onde eu participei que serviram muito de ponto de partida para eu me decidir a participar deste semestre especial e, sobretudo, como me preparar e como eu deveria, então, enfrentar esse desafio aí. Então, um dos webinários que eu destaco foi organizado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, tinha uma professora, eu acho que a Romildo foi quem indicou esse seminário no grupo, e eu gostei muito. A professora Alexandra Bujocas, da Federal, foi uma professora que ela deu umas dicas assim que eu pensei, nossa, eu consigo fazer. E o professor Pedro Rey, da Universidade de Lisboa, ele é um professor de ensino à distância, então ele deu outras informações que eu pensei, olha, dá para fazer. Isso foi em maio. Já agora, depois que a universidade, a UFMA, começou com treinamento pesado, né, aí também eu participei dos treinos, primeiro do Google, sempre era Google, porque a universidade tinha feito aquela parceria, o Google Education, e dentro, quando estava com esse treino, eu percebi muita familiaridade da plataforma do Google com o CIGAR, e eu já mexia com o CIGAR para subir aquelas aulas, né, aqueles slides que eu passava passo para os alunos sempre, depois de cada aula, e eu colocava o plano de aula no CIGAR, eu colocava vídeos no CIGAR, só que eu não fazia avaliações no CIGAR, né, eu não sabia que tinha, não sabia que tinha fórum. Quando estava me treinando para o Google Education, aí eu falei, olha, mas você parece o CIGAR, vou estudar então o CIGAR, vou ver o que o CIGAR tem, que de pronto sirva, né? Porque casualmente entrou aquela discussão de que, vamos usar o CIGAR, vamos usar o Google, não, que é um complemento, não, mas eu estou vendo que tinha professor que falava, estou vendo que todo mundo vai migrar, e a gente não conhece bem o CIGAR e vamos migrar. Bom, total que acabei fazendo treinamento dos dois, e eu vi que, então, como já tinha um conhecimento do CIGAR, eu optei por me decidir, com esse treinamento também muito bom do DINT, sobre o CIGAR. Aí eu vi que o CIGAR dá para fazer prova no CIGAR, fóruns, né? Então, eu falei, olha, eu vou me decidir por isso, que é uma plataforma que o aluno já conhece, e eu vou usar o Google para me complementar, tá? Então, pronto, eu sou CIGAR. Um fórum esta semana, todos os dias, meio-dia, estão sendo no YouTube, também tem uns fóruns, uma reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e casualmente dia 15 desta semana, creio que foi terça, falaram sobre a educação dos novos tempos. E teve um professor da física quântica,
Falaram vários professores participaram, mas teve um da química quântica que me chamou a atenção, porque falou, ele ministrou disciplina no ensino remoto, e ele falava, olha, com respeito às equações, você tem que contextualizar, né, porque esse é outro desafio, quando a gente tem disciplinas com equações, né, que tem que explicar matemática, ele é da física quântica mesmo, então me surpreendeu também algumas informações que ele passou, e gostei muito também das dicas. Então, resumindo, de todos os webinários, de todos os treinamentos, de do que a gente tinha disponível, que ainda tem, esses 3 eu tomei como fundamento para montar, né, para preparar a disciplina que eu ia ministrar no ensino remoto nesse semestre especial. Ainda falta muita formação, né, ainda falta muito por aprender. O que eu aprendi desses seminários, os 3 particular? Dicas para o docente, né? Aquela professora Alexandra, ela falava, olha, a gente não tem tempo, vai ter que ministrar a disciplina, então faça você mesmo, não tem quem explique para você, você tente acompanhar seminários e tente captar e faça você mesmo, né? Faça com aquilo que você já sabe e faça com atitude experimental. Essa foi a parte que eu mais gostei, porque ela falou, se errar, não se perdoe, né? Vai errar mesmo, a aula não vai ser perfeita, você pode fazer de todo para dar certo, mas alguma coisa não vai dar certo, então faça com essa atitude experimental. E o que eu tinha no momento era o cigarro, e o que eu tinha eram meus slides, né, 50%, então o que fiz em esse mês de preparação eu vou complementar. Com respeito ao discente, fique preocupado por aprender, tá? E não por acumular atividades. Isso também foi uma informação para mim como docente. Como preparar como avaliar, né? E quanto tempo deveria eu esperar para um aluno me dar um retorno de uma avaliação? Então, esse professor que falei do webinário, ele falou, em ensino à distância, a gente dá um tempo de 24 a 48 horas, né? E o discente tem que se adaptar a isso, porque a ideia não é acumular, não é passar um trabalho, como a gente faz no ensino presencial, passar um trabalho agora, daqui a um mês me dá um retorno. Não, aqui não é assim. Ensino à distância, que é nossa referência, não estou falando. A ideia, o tempo também é uma forma de avaliar. Então, se o aluno não consegue, não tem atividade fora de casa, então, o fundamental é que ele acompanhe e ele vai ter que resolver, né? Não como uma imposição, sino que vai ter que resolver por causa dessa forma de ministrar a disciplina, né? De como que você vai passar os conceitos para ele, como que você vai facilitar o aprendizado dele, né? Então, de 24 a 48 horas, ele pode resolver, também não podem ser trabalhos longos, não podem ser deveres de casa, nem complexo, que ele não consiga resolver em 24 a 48 horas. Então, esse foi o tempo que eu também pensei para uma avaliação. Como o Walter bem falou, a diferença, né, entre ensino remoto e a distância. Ele falou do fato do professor ser quem ministra em tempo real, mas uma coisa importante, o material é customizado. Tá? O material depende do professor. A diferença do ensino à distância é que tem materiais padronizados. Tem um tutor que não é o professor, as aulas são gravadas e uma programação particular. A gente está fazendo isso em um tempo específico, porque estamos em emergência sanitária. O sea, que isso não vai durar mais até aparecer aquela vacina, né, anelada. Mas a característica é, estamos fazendo em um tempo que pode ser um semestre, 2 semestres, daqui para frente, máximo um ano, e o professor está ministrando a disciplina em tempo real, né? E ele é quem vai tirar as dúvidas, e o material é próprio. Então, não esperem nada padronizado. O professor ele pode selecionar, pode tomar de referência ensino à distância, o que é informado em ensino à distância, pode tomar como referência, bom, aquilo com que ele mais se adapta, ou mais acha que é fácil para o aluno, porque a gente é facilitador do aprendizado, né? A gente tem que facilitar para o aluno. E, bom, então, essas informações eu utilizei para me orientar, me guiar na preparação da disciplina.
Então, algumas dicas de ensino à distância, por exemplo, meus slides que eu já tinha preparado ensino presencial, eu tive que reformular de novo, porque a gente acostuma, de pronto, ser muito abstrato, né? Simplificar também, porque o slide tem que ser conciso, não pode ser detalhado. Eu tive que aumentar um pouco o detalhe, de pronto tirar mais equações, deduções de equações, dividir os conteúdos em módulos, e que cada módulo não seja subdividido em assuntos, senão que cada módulo me responda uma pergunta, né? A primeira lei de Newton, no caso de mecânica dos fluidos, né? O que consiste a primeira lei, ou como é que se calcula uma perda de carga, ou seja, o que eu quero que o aluno aprenda em um módulo, e não aquele detalhamento do submódulo que pode conter esse módulo principal. Usar mais recursos de vídeo, então, especialmente no início de cada módulo, introduzir, se possível, o conceito do módulo em um vídeo, que tem bastante no YouTube. A ideia é que o aluno visualize o conceito desde outro ponto de vista, né? De pronto, não precisa ser outro professor que esteja, que mostre o vídeo, pode ser uma animação, né? E uma coisa que me surpreendeu também, eu até esse momento eu não tinha ligado muito às metodologias ativas, mas, olha, isso foi o que mais ajudou. Usar as metodologias ativas durante as aulas e as avaliações. E isso serviu para quê? Para a questão do monitoramento da frequência e o entendimento do aluno. Então, eu fazia mini fóruns dentro da própria sessão de aula. Então, eu tinha que saber se o aluno estava ou não estava. Por exemplo, eu aqui não visualizo ninguém, eu estou vendo meus slides, aí eu tinha que ver se o aluno, que estou aqui num cego, né, com os olhos vendados, não sei se o pessoal me está escutando ou não. Mas, então, a única forma era eu pedir um retorno. E eu fazia sempre isso no início de cada intervalo, no início da aula e no final. Então, as metodologias ativas têm várias opções alternativas para a gente entrar em contato durante o processo de ensino, durante o tempo aquele real de ministrar os conceitos, né? E o professor de química quântica física quântica falou, contextualize as variáveis e as equações, mas ele não falou como. Ele falou, todo professor tem que saber como fazer aquilo, porque você tem o conhecimento, você sabe do assunto. Então, daí, o que eu entendi por contextualizar? Eu não posso resolver, eu não posso deduzir a equação desde o início até o fim, mas eu preciso usar aquela equação final. E então, eu o que fazia? Eu tentava contextualizar com a realidade do autor da equação, da dedução, né? Então, nesse caso, Newton, falar o que estava fazendo Newton quando ele pensou em desenvolver essa equação, de onde surgiu, de onde vem, para onde vai, e o que representa cada variável, para que o aluno crie uma afinidade dessa equação na hora de usar para aplicar, para usar para resolver qualquer problema. Essa afinidade, né, essa empatia pela equação, viria da história da equação, da realidade do matemático envolvido e tudo mais. Então, eu entendi contextualizar como criar uma história verdadeira, né, sobre aquela matemática, para que o aluno, para ajudar o aluno a fixar. Isso também faz parte das metodologias ativas. Com respeito aos seus vídeos, aí então o que fazia? Eu tenho os livros de texto, né, que o aluno, geralmente no ensino presencial, ele consultava, e eu falava para ele, olha, infelizmente vocês não têm, porque o aluno também, a gente, 15 de março, todo mundo saiu da UFMA, e todo mundo pensou que 3 semanas depois a gente ia voltar, né? Ninguém pensou em pegar um livro lá. Quando eu perguntei para a minha turma se tinha livro, falaram, nenhum livro. Então, eu tive que escanear muitos exercícios e passar para ele. Bom, então, eu apresento o livro formal, né? E se tiver um livro que pode ser animado, caricatura, que for, porque tem que chamar a atenção dele. Um livro, e eu encontrei essa série de livros que eu já lia, que da série Mortos de Fama, que ele explica de forma, é outra forma de explicar as leis de Newton, que eu já explicava para ele, mas eu falo, tem como você ler, e esse livro, ele tem desenhos,
Ele é bem gostoso de ler, bem simples, mas ele explica exatamente como faria o Fox, né? Então, eu recomendava, porque de pronto em banca de revista ele consegue, eu comprei uma banca de revista, eu comprei pela internet e se consegue. Então, pensando em aquele aluno que de pronto gostaria de complementar. E também a Netflix tem um valor agregado aí, né? Aí, então, eu, de todas as 3 semanas, né, de espera, antes da Semana Santa, então, daí, cada informação que eu podia obter da televisão, da Netflix, então eu falava, olha, esse filme aí, ele fala em uma parte sobre o que é a gravidade. Né? Se você quiser, complementa, aí eu criava um desafio e aí a gente brincava com isso aí, mas a ideia era fixar, né? E aplicar aquela metodologia ativa de trazer, linkar a realidade do aluno com aquele conceito. Então, por exemplo, isso eu fiz em um conceito lá sobre a gravidade e tudo mais, então. E, então, montei o plano didático da aula, né? Então, o meu plano para essa disciplina, que implicava teoria e implicava matemática, eu, então, reforcei na parte de sanar dúvidas, né? Resolução das dúvidas, porque também do ensino à distância, eles davam essa dica, olha, você vai ter que ter uma chance maior para você resolver as dúvidas dos alunos, porque vai surgir muita dúvida, né? Pela forma desse ensino remoto que ele não está vendo. Eu não estou vendo a impressão dele, a fase dele, se ele recebeu, como ele recebeu esse conceito que eu passei, não tenho nenhuma informação, né? Também ele não tem como falar com um colega, né, sobre aquele conceito. Então, a gente está como os olhos vendados, conduzindo o mesmo auto de olhos vendados. Então, no início, no meu plano, eu colocava aqui 10 minutos antes de começar o assunto do dia, eu tirava as dúvidas que surgiam durante o jantar deles, porque eu sempre deixava alguma pergunta, algumas perguntas, uma lista de perguntas. Depois do final da aula, eu falava, olha, pensem nisso aqui, amanhã a gente conversa. Então, a gente sanava algumas dúvidas no início. Depois vinha o estágio 1 de explicar o objetivo da aula do dia. Tinha aquela sessão, não é? De 2 horas, que eu dividia em 2, 3 sessões, porque também, por recomendação, a cada sessão, os 20 slides, 30 slides, fazia uma pausa para o aluno não cansar, né? Não ser tão maçante. E na parte 3, voltar a sanar dúvidas imediatas, aquelas que surgiram da aula do dia, né? E então, em esses estágios 1 e 3, 0 e 3, digamos, eu fazia aquelas avaliações que eu chamei de rápidas, síncronas, orais, e que depois eu vou mostrar como foi que eu dividi essas avaliações aqui. Então, essas avaliações me permitiram monitorar a frequência, né? Então, o aluno tinha aqui uma chance de tirar dúvidas e também eu questionava sobre alguns assuntos e também no final, né? E eu deixava alguma lista de exercícios que a gente resolvia e fazíamos por sorteio para explicar em 5 minutos, né? Os conceitos passados no dia anterior, na sessão anterior. A ideia era não mudar de módulo sem resolver as dúvidas, né? As ferramentas. Eu usei o Google Meet, né? As aulas foram em PowerPoint, né? Apresentei com o Google Presentation. E a comunicação com o discente foi através do SIGA, né? E o e-mail. Não teve nenhum problema, não houve necessidade de criar mais ferramentas de comunicação, foi suficiente. Tá? As avaliações, eu criei 3 tipos de avaliações, porque realmente eu queria experimentar todas as metodologias ativas, os tipos de avaliações, a questão de sincronicidade e a sincronicidade. Então, eu criei um tipo de avaliação rápida, que a pontuação dela era 50% da média final. Então, eram mais avaliações e eram feitas durante a sessão da aula. Então, incluía atividades síncronas, assíncronas, fazia o sorteio de uma pergunta, ou seja, todos respondiam respondiam um questionamento que eu passava anteriormente, não, na aula anterior, lembrando que essa disciplina foi intensiva, né? Então, foi bem rápido e todo dia tinha uma avaliação oral desse tipo aqui,
né? Então, como eram várias, eu falei para ele, olha, isso vale mais se você participar, né? 4 ou 5 avaliações vai representar uma nota, né? A média, desculpe aqui que está pulando-se. Desse tipo de avaliação foi o melhor. Eu soube realmente quem era que estava aprendendo e quem não estava aprendendo, tá? E foi muito produtiva esse tipo de avaliação, essa avaliação rápida, né? A segunda avaliação era aquela avaliação que tem mais a ver com o ensino presencial, que era uma avaliação objetiva, valia 25% da média final, e era uma atividade síncrona escrita, onde o aluno fazia um exercício, mas a gente estava conectado. Começava às 14, terminava às 16, era uma prova mesmo, como se fosse em sala de aula, só que ele lá na casa dele e eu aqui. Desse tipo de avaliação, houve muito estresse, porque o aluno, minha turma achava que não ia conseguir mandar o resultado para mim, que também tem um tempo. Eu falei, eu dou 15 minutos depois de acabar o tempo, você me manda uma foto, um PDF, um scanner, o que você tiver, me manda pelo Siga, me manda pelo Drive. E aí eles se atrapalharam, estavam pensando que a internet ia cair. Era mais o estresse da internet, a energia ia cair, e não se concentraram nessa prova. Então, eu coloquei aqui que foi a pior experiência em avaliação, foi essa. A terceira experiência, eu queria avaliar o que eu tinha aprendido de treinamento no SIGA, com respeito a avaliações. Como introduzir uma prova no SIGA, então eu preparei uma prova e fiz toda no SIGA. E essa foi uma avaliação assíncrona, foi escrita, ou seja, dissertativa, o aluno não fez cálculo. Ele respondia a 3 questões, analisando gráficos, eu inseri gráficos, né? E eram questionamentos que implicavam cálculos, mas que eles não tinham que fazer os cálculos, só explicar como resolver, qual equação usar e como resolver passo a passo, e era o detalhe, tinha que me detalhar, né? Então, essa foi feita no SIGA. Aqui, coloquei no amarelo, porque teve uma interferência que o aluno não tinha essa familiaridade de responder prova online. Então, o SIGA tem a opção de que você coloque a avaliação e tem 2 tentativas para fazer. Ou seja, ele pode fazer, enviar e voltar a fazer e enviar. E tem um aluno que ele tentou fazer 3 vezes e, bom, ele bloqueou. Mas a turma, a maioria fez. Mas então aqui eu atribuo que não é pela questão dos questionamentos, e se foi mais pela familiaridade do aluno com um tipo de avaliação online, né? A frequência foi monitorada o tempo todo com esse tipo de questionamentos orais e rápidas, avaliações rápidas, não teve nenhum problema. E eu tinha pedido para a comissão deixar o seminário para esta semana, porque eu queria ter a impressão da turma sobre todos esses questionamentos que vocês lançaram aqui para o seminário, que foi o tipo de material, eu fiz as mesmas consultas, como eles se sentiam com respeito ao material que a gente usou. Então, eles sentiram a necessidade de livros digitais, né, que eles não tinham livro para acompanhar ou complementar. Eu tinha que colocar o material complementar para ele, então não tinha acesso a livros digitais, pelo menos da referência que a gente precisava para essa disciplina, não tinha. A qualidade da internet, mesmo que os alunos tinham fibra óptica, alguns deles deu problema, né? E a necessidade de notebook, que eles tinham um computador de mesa, e muitas vezes tinha essa interferência, era computador familiar, então tinha essa interferência de passar o cachorro, passar a criança. Então, de material, eles achavam, ou eles acham que seria ideal esses 3 materiais. Com respeito à ferramenta de transmissão, ok, foi 90%, achou que estava bem, o Google Meet. Com respeito ao plano de aula, se o número de sessões, se foi cansativo, eles acharam que não foi, que foi legal, então teve 100% de aprovação. Com respeito à frequência, não houve faltas, e eu considero que aquilo que de pronto aconteceu que o
houve uma queda de energia em um bairro de um aluno, mas ele se deslocou para outro bairro, então ele resolveu no mesmo dia. E o outro teve problemas técnicos com a internet, mas aí ele resolveu, de um jeito resolveu, e então foram interferências e não aconteceu nenhuma falta. Eles preferem que as aulas sejam ministradas à tarde, eu não sei se isso será possível, mas eles colocaram que à tarde tem menos incidência de acontecer queda de energia, perda de conexão e tudo mais. Ou, se acontecer de manhã, eles têm até a tarde para resolver. Então, o principal desafio que eles encontraram foi o aprendizagem autônomo, né? Eles sozinhos têm que ler, a leitura individual, a falta de troca de ideias com os colegas, aquela venda nos olhos, né? Aquela questão de que eu estou aqui, eles estão no dia da prova, eles estavam aí, eu estou aqui, falava, estou aqui, qualquer dúvida pergunte, mas eles não se sentiam acompanhados. Eles falavam que para a prova é melhor fazer presencial. Mesmo que no presencial a gente não vai falar para ele como fazer a prova, mas não sei, essa companhia de sentir que alguém está do lado afeta, né? E o número de disciplinas que eles conseguem acompanhar, eles foram ousados, eles falam que de 3 a 5 disciplinas eles conseguem acompanhar de forma remota, ou seja, eles estão dispostos a matricular de 3 a 5 disciplinas, tá? Então, travou, espera aqui. Já para finalizar, as recomendações, né? Como professor, bom, que a gente tem que continuar aprendendo a introduzir as ferramentas digitais para o nosso ensino, né? As metodologias ativas, eu não conhecia, aprendi, aprovei algumas delas, né? Apliquei com esse semestre especial e eu acho que dá certo mesmo, né? A gente tem que trabalhar na qualidade dos slides, tem que fazer slides bons, tem que reconfigurar as aulas, não pensar no plano, no trabalho presencial, sino tentar desmembrar o que a gente já tem como conceituado como ensino presencial e tentar transmitir em formato de ideias globais e que os alunos captem os conceitos. E não é da forma como a gente ensina na forma presencial. Tá? Isso foi também uma experiência minha. Associar os assuntos com a realidade ajuda muito a fixar os conceitos. Tá? Então, eu gastava meu tempo explicando historinhas. Gastei mesmo e isso ajudou. Tá? A empatia com o aluno tem a ver com uma metodologia ativa que é sobre conhecer um pouco o perfil do aluno em casa, mas não significa que a gente vai ser amigo, nem vai ser camarada, não. Tem mais a ver com as expectativas dele, né? E para o aluno, o que eu quero falar, transmitir, o que fique aqui a dica, é que você tem que ter mais disciplina do que motivação, porque a motivação cai no primeiro dia que a internet cai, tá? Você pode estar muito motivado, né? Muitas expectativas, mas na primeira inconveniente, você vai perder essa motivação, vai embora, correndo. A disciplina é o que garante que você termine de acompanhar esses tópicos, essa disciplina, e faça todo, tanto em seu aprendizado aqui no curso de engenharia, como na sua vida. Então, tenha disciplina, porque a questão depende, a gente não tem muito controle sobre os resultados, né, sobre o dia a dia e como vai ser essa experiência de ensino remoto, tá? Eu agradeço, acho que sim, obrigada a todos e, bom, qualquer dúvida, e reafirmando a minha experiência minha, da minha turma e de uma disciplina que tem teoria e cálculos envolvidos, matemática, então pode ser que para outra disciplina não seja isso o que incida mais, né? Então, eu agradeço a todos e então, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada. Professora Alana, eu agradeço, foi muito positivo as suas colocações, falou tanto para professores quanto para os discentes, né? Eu queria passar a palavra para o professor Paulo, para ir e também falar para o pessoal, e se tiver alguma dúvida, pessoal, vocês coloquem as dúvidas no chat aí.
Até o momento foram só adendos colocados aqui, mas se tiver alguma dúvida, pode colocar, no final eu faço a eles, tá? Então, com a palavra, professor Paulo. Pessoal, boa noite a todos. Já boa noite, né? Boa noite, isso. Primeiro, agradecer aí o convite para a participação do webinário, os idealizadores também, lá no começo, já Roberto comentou, o Romildo, a comissão que organizou, tá? Eu acho que isso, com certeza, tem um papel fundamental aí no nosso próximo semestre, né? Próximo, que é o antigo 2020.1, no qual, com certeza, teremos desafios, né? Desafios a vencer aí. E aí, eu acho que essa experiência dos professores que estão passando por isso, como eu comento com meus alunos, né, meio que na marra, vai ser de fundamental importância para a gente conseguir dar sequência aí no nosso ensino, tá? Eu fiz uma apresentação aqui também, eu vou compartilhar com vocês, porque a minha ideia, quando eu peguei essa disciplina, né, foi de tentar trabalhar o máximo possível de ferramentas que eu conseguisse utilizar e aplicar, né? Porque eu acho que realmente começar com o semestre modular atrapalha um pouco, porque as aulas são sequenciais, né? Praticamente todo dia a gente tinha uma atividade. Então, o que eu fiz foi, antes de iniciar o semestre, eu coloquei alguns tópicos do que eu pretendia fazer. Então, eu vou apresentar isso para vocês. Todos estão vendo aí, Walter? Tudo certinho? Tô vendo sim, Paulo. Tô vendo. Tá? Agora sim. Agora sim. Beleza. Perfeito. Então, eu vou passar os tópicos do que eu imaginei com relação ao que eu pretendia na disciplina, e em cima desses tópicos eu vou comentando as experiências, como foi, e algumas perspectivas que eu imagino que aconteça no próximo semestre, tá? Aqui eu coloquei só os temas do que foi sugerido pela comissão, de como a gente abordar, né, os materiais necessários, as ferramentas, os formatos de avaliação, frequência e os desafios, né? O primeiro passo que eu pensei antes de iniciar era realmente a dificuldade de acesso dos alunos e as dificuldades que a gente teria, não só de conexão, mas de saber como que essa interação, acho que a minha principal curiosidade foi como seria essa interação com os alunos. A primeira coisa que eu tive que fazer, que eu percebi num primeiro momento, foi que, por exemplo, no meu caso, aí, a experiência pessoal, ficaria bem complicado ter as aulas em casa, por ter um filho pequeno e tudo mais. Isso atrapalharia aí o desenvolver das aulas, tanto com áudio como com as apresentações. Então, eu me desloquei para a UFMA. Então, todas as aulas que eu dei via Google Meet, né, elas foram na UFMA, e algumas aulas que eu gravei, e aí sim, eu acordava de madrugada e gravava para ter um silêncio e as coisas acontecerem de maneira mais tranquila, tá? Então, a primeira coisa de aula inaugural que eu comecei a comentar com os alunos era exatamente isso, era colocar para eles um comportamento de como deveria acontecer as aulas, em termos do uso do chat, manutenção de microfone desligado, uso adequado de ambiente de acesso. Tudo isso foi bem importante para a gente manter uma sala de aula, né, com o mínimo de condição para a gente ter as aulas. E aí eu comentei com eles sobre o tutorial, os tutoriais que a gente tem lá no Dint, né? Que eles tenham acesso sobre como utilizar o Google Meet, o Google Classroom, o próprio Siga, né? Porque, por mais que a gente tenha acesso há muito tempo ao Siga, tem muitas ferramentas que alguns professores, assim, eu mesmo não utilizava. Então, quando a gente usa pela primeira vez, para o aluno também pode ser que aconteça algum tipo de dúvida, né? Porém, como eles são bem antenados aí, né, nesse aspecto tecnológico, não tivemos nenhum problema com relação ao acesso às aulas, ao acesso ao Classroom, que eu criei um acesso lá de Química dos Polímeros, o acesso ao SIGA. Então, com relação a isso, em termos de acesso às ferramentas, não tivemos problemas, tá? Aí eu fiz com eles um primeiro questionamento sobre algumas informações pessoais, porque eu entendia que
você acompanhar no notebook uma tela de 14 polegadas é bem diferente de você acompanhar numa tela de um celular, com aí 5, 6 polegadas, né? Eu acho que tanto a visualização, porque essa visualização depende não só da internet do aluno, mas da internet do mentor, de quem está transmitindo. Então, em alguns momentos, esse vídeo pode gerar aí uma dificuldade na leitura dos slides, enfim. Então, esse foi o primeiro cuidado que eu tive, de conversar com eles e ver. A priori, todo mundo tinha... Acho que teve uma aluna que tinha um problema de conexão, e que ela entrava e caía, mas aí eu percebi isso na primeira aula, conversei com alguns alunos, eles me disseram o que estava acontecendo, e eu já iria gravar todas as aulas mesmo, né? Assim como estamos fazendo nessa reunião aqui. Então, eu mantive esse procedimento. E eu acho que depois, no final, eu vou falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos. Eu acho que como ponto positivo foi o principal que todos os alunos comentaram, a possibilidade de ter o acesso à explicação dos temas. Porque o aluno está desenvolvendo um conceito depois, para uma prova, para um trabalho, e ele fala, eu não peguei essa parte da aula. Ele vai lá na aula, volta exatamente no slide que ele quer e vê novamente o que o professor colocou, tá? Então, eu achei isso fundamental também, esse primeiro contato em cima do que eles tinham de acesso às ferramentas, tá? Em termos de pré-aula, uma coisa também que surgiu em termos positivos foi a montagem de um cronograma semanal, tanto das salas online agendadas no Google, e também colocadas dentro do Classroom, como também o cronograma de atividades. Então, eu percebi que 3 horas de aulas Google Meet realmente são bem maçantes, tá? Bem diferente de uma sala de aula, bem diferente de uma sala de aula. Não só em termos do contato, porque como a professora Lâmia falou, eu estou falando agora, mas parece que eu estou literalmente sozinho. E eu ampliei minha tela, eu fico com medo. Se essa conexão cai, eu realmente estou falando sozinho. Então, esse feeling aí com os alunos, para mim, foi o ponto inferior de toda a mais decepcionante aí de todo o ensino remoto, tá? Porque realmente alguns tinham essa facilidade de abrir uma câmera e a desenvoltura de falar, mas a maioria se conteve. Então, eu achei que foi o que atrapalhou um pouco. Mas eu acho que essa montagem do cronograma foi bem legal, porque eu colocava, por exemplo, na terça teremos 3 horas, 4 horas de aula via Google Meet no período da tarde. Nossa disciplina foi toda no período da tarde, de Química dos Polímeros. Na quarta-feira, teremos a leitura de um capítulo de um livro e a resolução de alguns exercícios, e eu abria via SIGA, nesse período, dentro do período de aula, por exemplo, no nosso caso, das 2 às 6, para que eles tivessem esse tempo para fazer a leitura e realizar as atividades. As atividades, obviamente, era uma coisa que ele conseguia fazer em 1 hora e meia. Então, ele tinha essa disponibilidade de 4 horas online para desenvolver esse conteúdo. Isso eu achei importante, porque eu pensei no meu caso, falei, eu tenho que me deslocar, né, de casa para a UFMA, para poder ter um ambiente de trabalho condizente com a minha aula. E eu fiquei assim, meio tenso de cobrar dos alunos que eles estivessem todos os dias disponíveis online dentro da própria casa. Porque é diferente se ele está na UFMA, ele realmente está lá para estudar, né? Ele não tem uma desculpa. Por que você não está na sala de aula? Você saiu da sua casa e veio aqui para estudar. Agora, em casa, todos já sentiram na pele aqui, pós-pandemia, pós-pandemia não, porque ainda estamos em pandemia, pós-início, né? Que realmente em casa acontecem os imprevistos, tanto de internet como familiares, que dificultam esse acesso online permanente. Então, eu optei por isso e também foi uma coisa, foi um dos pontos positivos citados por eles, tá? O que eu fiz, uma coisa que eu nunca fiz nas minhas aulas, eu vou dando as aulas e colocando os slides gradualmente durante o semestre.
Nesse semestre eu já não fiz isso. Eu peguei no Classrooms, eu fiz isso. Eu colocava a aula e mandava o link, deixava junto o link da sala virtual. Mas no SIGA, no início do semestre, eu já coloquei todo o material. As 15 aulas que eu ia apresentar para eles já estavam todas lá. Eu achei interessante porque também eles tinham uma ideia, né, da importância das aulas, do tempo, né, pelo número de slides aí. Então, se ele está usando aí uma internet móvel, alguma coisa, ele fala, essa aula aqui, ele consegue ter uma ideia, essa aula vai durar mais ou menos 1 hora, 2, enfim. Eu achei que foi um dos comentários que eles fizeram disso, tá? E aí, alguns tópicos que eu coloquei isso para mim, né, no início, que é abrir a sala com 10 minutos antes do horário, e aí os alunos vão entrando e a gente vai perguntando, tá me vendo, tá me ouvindo, ver se a conexão realmente tá ativa, né? Não tivemos nenhum problema de conexão da minha parte durante os encontros que tivemos em salas virtuais, e também como as funcionalidades das ferramentas, que é o que eu vou comentar aqui em termos da aula. O que eu pensei? A minha ideia não foi tentar transformar o ensino que era presencial anteriormente no ensino que fosse totalmente online. Assim, eu quis trazer o máximo do presencial para dentro. Então, por mais que a gente tivesse tendo conteúdo transmitido online, eu tentei, né, chamar eles para algumas discussões com relação a perguntas, mesmo que eles me respondessem via chat, eu fazia a pergunta e falava, ó, me respondem o que vocês acham desse gráfico, desse crescimento de módulo, vocês concordam? Coloca aí sim ou não. Realmente, eu acho que para tirar um pouco do sentimento de solidão, que eu ficava nas aulas, de não saber se tem alguém ali ou não tem, mas também para ter uma ideia, um feedback ali online do que eles estavam entendendo sobre a disciplina. Em termos de todas essas que foram citadas, eu tentei usar, né, principalmente do Google Sheets, que é o Google Meet, o Calendar, a gente usou o Classroom também. Só que eu tentei inovar, eu vou mostrar rapidamente para vocês, porque eu senti falta da lousa digital, tá? Então, em termos de aulas, o que eu fiz? Eu dei as aulas normalmente via Google Meet e eu gravei algumas aulas. E aí, para evitar o uso de programas para gravar a aula, tem programa tal que grava a tela, o que eu fiz? Eu abria uma reunião normalmente lá no Google Meet e eu conectava com a minha conta pessoal e com a minha conta da UFMA. Então, é como se eu estivesse apresentando para mim mesmo, mas ali eu tinha a opção de gravar. Então, eu achei que foi uma saída interessante entre usar um software, ter que aprender a mexer num software que captura tela e tudo mais, sendo que o Google Meet eu já estava familiar para mim. Então, eu optei por esse meio. Eu gravava comigo mesmo a minha aula, tá? E aí disponibilizava para eles posteriormente. Eles também acharam interessante essa forma de usar. Alguns até usaram isso na apresentação dos seminários, que eu vou comentar posteriormente. Quando se falou no uso aí de lousas digitais, aqui faltou um acentinho aqui no próprio, em lousas digitais e tudo mais, eu dei sorte que o meu notebook ele é touchscreen. Então, eu comprei apenas uma caneta que ela tem uma parcela de silicone aqui, ó, que você consegue dar um toque mais sensível à tela. E eu montei, eu vou mostrar para vocês aqui, como se fosse um quadro mesmo, como se fosse um quadro branco. Então, eu abri uma ferramenta simples, que é o Paintbrush, aula 1, Química dos Polímeros, e aqui eu conseguia desenvolver com os alunos como se eu estivesse em sala de aula. Então, por exemplo, a gente, quando fala de uma estrutura molecular dos polímeros, a gente está falando de uma estrutura, por exemplo, cristalina que é organizada, uma estrutura desordenada, outra estrutura ordenada. Então, eu conseguia trabalhar com eles mais ou menos nesse sentido. Porque aí eu pegava as regiões, por exemplo, essa região aqui é a região cristalina, então eu deixava anotado aqui, por exemplo, região cristalina. E tudo isso depois, né, como as aulas ficavam gravadas, eles tinham acesso, né? Então, realmente é como se eu tivesse numa lousa explicando para eles cada um dos conceitos.
Eu acredito que isso vai ser fundamental nas minhas disciplinas, porque eu dou mais disciplinas voltadas ao cálculo, né? E essa é totalmente teórica. Então, eu achei que eu consegui explorar esse conceito aqui, mas eu acho que eu vou explorar mais nas minhas de matemática aplicada e métodos. Uma outra ferramenta também que é interessante é essa aqui, ó, chama Point Fix. Ela fica aqui no canto da tela e ela dá um acesso instantâneo para você conseguir trabalhar dentro do seu slide. Então, a partir do momento que você dá um start aqui, ó, ele transforma a sua tela numa imagem, tá? Então, você também, além de ter o acesso ao pincel, com determinadas cores, você tem outras regiões. Então, você pode circular uma palavra, dar ok, aí tem as opções de aumento, isso aqui é correto, isso aqui é errado. Você tem as opções de ampliar, você tem as opções de voltar, se você fez alguma coisa equivocada, de imprimir a página, né? Gerar um PDF dessa página feita. Eu não usei esse recurso porque as minhas aulas estavam sendo gravadas. E a partir do momento que você fecha aqui, ele volta normalmente para o slide, tá? Então, achei um acesso bem rápido e bem fácil para comentar figuras, para comentar gráficos. Então, eu acompanhava o crescimento, por exemplo, de um módulo elástico num gráfico, e aí, nesse setor, eu puxava uma seta e dizia, aqui, então, temos o comportamento elástico do material, aqui, enfim. Eu achei que também foi uma ferramenta que foi bastante útil aí durante todo o processo, tá? Em termos de pós-aula, o que fazíamos para poder tirar dúvidas sobre as atividades e tudo mais, fizemos via e-mail, né? Via e-mail. E as respostas de alguns alunos que me perguntavam sobre as atividades, eu tentei fazer via apresentações audio-explicativas. Então, eu pedia, quais são suas dúvidas? Me manda no e-mail. Então, teve um aluno que me mandou 3 dúvidas. Eu abria o PowerPoint, colocava cada dúvida em um slide, e aí eu criava um áudio e respondia cada um desses slides, cada uma dessas dúvidas através do áudio. Aí salvava e enviava para o aluno. Então, o feedback que eu tive desse aluno foi, professor, ficou ótimo, entendi tudo que você falou, eu acho que se você fosse me escrever no e-mail, ficaria bem complicado. Então, é algo que a gente pode aproveitar depois também, né? Em termos presenciais, né? Quando voltarmos aí ao 100% presencial. Que eu espero que nunca mais seja 100% presencial. Que a gente tem uma parte para poder usufruir dessas ferramentas mesmo. Em termos de avaliação, e aí eu vou colocar mais o que eu fiz, né, em termos de avaliação, porque realmente foi o que eu fiquei com mais dúvida. Nós fizemos 2 avaliações e um seminário. A primeira avaliação, eu pensei em fazer usando o SIGA, pensei em fazer usando, acho que é quizzes, que o professor Romildo tinha me passado, mas confesso que o tempo não me deixou montar todas as questões que eu queria. Realmente ia dar um trabalho muito grande. Então, o que eu fiz? Eu peguei as questões, como eu tinha 10 alunos, eu fiz 10 tipos diferentes de prova. E aí nós entrávamos na primeira avaliação via Google Meet, todos estão aí, todos online. Eu deixava já salvo só no formato de enviar e enviava a avaliação para cada um deles. 14h30 iniciávamos, ficávamos online, eles fazendo e eu tirando as dúvidas com alguma coisa. E aí marcávamos horário, como em sala de aula. Tal horário, vocês respondem um e-mail com as respostas. E aí eu pegava a prova deles, unia com as respostas e corrigia dentro do PDF, dando V, X e colocando a pontuação e gerava a nota e depois enviava a solução para eles. Isso eu fiz na primeira prova. Porém, eu vi que quando a gente pega questões de livro, né, algumas questões de concurso, enfim, a gente sabe que eles têm, na segunda prova que eu me dei, eu falei, vocês estão com o mundo aí na mão, eu não sei se tem alguma dúvida para vocês tirarem comigo, mas vocês estão com o Google na mão, né? Eu acho que ele é mais inteligente, tenho certeza que ele é mais inteligente que eu. Então, provavelmente, vocês não vão ter dúvida. E aí eu comecei a perceber que esse formato tradicional de prova não ia funcionar.
Então, eu voltei a pensar que a segunda parte era uma parte mais de caracterização, mais prática. Fiz novamente provas individuais na 2, mas fiz as provas de uma maneira diferente. Eu coloquei questões com afirmações verdadeiro ou falso, que a maioria deles eu mesmo inventei, porque eu pegava um artigo, tirava um gráfico de uma caracterização, fazia as afirmações e eles tinham que colocar verdadeiro ou falso, justificar as falsas, enfim. Eu achei que foi bem mais produtivo, porque eu vi que houve por incrível que pareça, houve uma melhoria nas notas, o que eu achei que seria o contrário, porque então eles tiveram, eu acho que mais facilidade para ter o acesso no material. E uma coisa que confunde, por mais que você tenha o Google todo na mão, é saber aonde procurar, né? Então, teve gente que falou, o período da primeira prova foi muito curto. Olha, foi muito curto, você estava ali com tudo na mão, com os materiais. Eu entendi, porque eu acho que quando você tem muita coisa para organizar, às vezes fica complicado. Então, são coisas que são aprendizados que eu acho que a gente vai levar aí para o 2020.1. O que eu achei sensacional foram as apresentações dos alunos dos seminários. Eu falei para eles realizarem os seminários audio-explicativos. Então, ele abria o slide e colocava uma pergunta, e colocava o áudio explicando cada um dos slides. Obviamente que isso tira aquela nossa avaliação, que é a postura do aluno, né? A maneira como ele fala, porque ele vai falando dos slides, e se não ficou bom, ele deleta e grava de novo. Mas isso é legal, porque as apresentações ficaram muito boas. Cada um escolheu um artigo que falava de polímeros, caracterização, síntese e tudo mais, e realmente as apresentações ficaram muito boas. Dos 5 anos que eu estou na UFMA, as melhores apresentações que eu tive foram essas, tá? Porque eles tiveram cuidado, como eles tinham tempo, eles tiveram cuidado de buscar bastante conteúdo, explicar de maneira sucinta, mas com muita calma. Então, eu achei que foi algo... E aí, para forçar que eles fizessem, eu coloquei 3... Eles eram obrigados a colocar 3 questões no final de cada slide, e aí o restante tinha que responder essas questões e montar um texto. No final do semestre, estávamos com 9 alunos, então eles montavam uma atividade posterior ao seminário, eu dei um período para eles mandarem, compartilharem o seminário, e eles tiveram uma atividade à tarde para resolver essas, no caso, cada aluno, 24 questões, né? 3 questões dos outros 8 discentes. Só que aí, em termos de apresentação, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou até abrir a minha... Não, tem mais uma aqui, que é o quê? Não, é isso mesmo. Eu vou até abrir aqui de novo a minha câmera aqui, tirar a apresentação, para poder falar com vocês. Então, em termos da apresentação, era isso, mas o que eu queria dar para vocês era o feedback com relação aos pontos que foram positivos e negativos, tá? Os alunos em si, eu vou abrir um textinho aqui para ler alguns, que falaram, que eu pedi para eles me mandarem um e-mail com esses pontos positivos e negativos, tá? Eu não deixei espelhado porque eu coloquei exatamente a resposta deles, tá? Então, para ficar algo mais... para eu só citar alguns, porque está um pouco longo. Vou falar um pouco da minha primeiro, da minha experiência. Eu achei muito válido o ensino remoto, tá? E o que mais, para mim, deixou a desejar foi a interação com os alunos. Então, por mais que eu questionasse, eles viam chat, eles também acho que ficam um pouco com esse sentimento assim, como a aula foi gravada, eu não entendi agora, mas depois eu assisto de novo. Então, se tiver um trabalho, eu vou lá, assisto a aula. Então, acho que por isso eles ficam, talvez, não sei, né? Isso depende, teria que ser perguntado a ele. Eu não sei se eles talvez não prestem tanta atenção em alguns momentos, não sei, minha opinião, porque eles têm a ideia, tá gravado, qualquer coisa eu vou lá e assisto de novo. Então, talvez tenha sido uma coisa que, não sei se, apesar de ter sido os pontos mais positivos que eles colocaram, é de se pensar, tá? Porque aí forçaria realmente o aluno estar ali e estar ligado ali, né?
Enfim, na minha parte, como pontos positivos e negativos, eu acho que essa parte da avaliação realmente é algo que a gente tem que trabalhar um pouco mais, tá? Essa parte da avaliação, de como principalmente realizar avaliações teóricas. Eu nem sei como serão depois as teóricas, onde vai envolver os cálculos, né? Porque é uma coisa tão simples. O aluno resolveu, ele está com o celular na mão dele, ele tira uma foto e manda para o outro. O cara pega a resolução, escreve e te manda. Então, eu não sei como que eu vou fazer ainda. Mesmo tendo a experiência agora, para mim ainda é uma incógnita esse novo... E fazer esse esquema de provas individuais para 9, 10 alunos foi complicado. Imagina para 30. Outro ponto negativo. O que eu quis fazer foi não prender eles online todos os dias, criar atividades. Porém, da minha parte, ficou faltando, porque era bem complicado corrigir todas as atividades que eles estavam fazendo. Porque eles me enviavam numa tarde, outro dia eu tinha que preparar a aula para dar no outro dia à tarde. E aí gerava um número muito grande de atividades. Então eu tinha que dar aquela olhada, ver quem fez, quem não fez, dar uma lida. Enfim, eu não consegui passar para eles um feedback que eu gostaria em cima das atividades que eles fizeram. Então, eu até comentei para eles que isso foi uma falha minha. Então, talvez, isso com certeza foi uma preocupação deles de 2020.1, foi o principal, porque eles falaram assim, teve uma menina que falou, eu fiz 2 disciplinas, eu fiquei quase maluco, eu tinha aula de manhã à tarde. Agora, se a gente for ter atividades assim, fazendo 6, como que vai ser? Então, eu acho que eles estão ansiosos com relação a isso, porque provavelmente isso é que os alunos estão passando para os demais, realmente foi maçante. Falando muito, realmente foi maçante, tivemos muitos trabalhos, então acho que a gente tem que reconsiderar um pouco com relação a isso, tá? Então, só fechando, falando em termos dos pontos positivos deles, acho que eles gostaram, que citaram a estratégia que foi colocada, a relação de gravação das aulas, tá? Realmente concordaram que a interação deixou a desejar, gostaram da ideia do quadro branco para poder escrever em cima do que eu estava explicando, né, quando eu precisava de uma interação maior. As respostas a gente conseguiu via e-mail e via respostas áudio explicativos, um cronograma de realmente como que eles usariam o período do dia deles, que isso eu acho que foi fundamental eles saber. Então amanhã eu só tenho uma atividade, talvez eu consiga fazer ela de manhã, na hora do almoço, postar à tarde. Então eu acho que isso vai ser algo fundamental para a gente pensar que eles que não é só a gente que estará em casa, eles também estarão, né? Então, cronograma, gostaram aqui, a maioria deles, aulas gravadas, gostaram do conteúdo da disciplina, então acho que houve uma absorção do conteúdo bastante importante. E em termos dos pontos negativos aqui, eu acho que foi com relação às provas, né? E por mais que eles tenham tido boas notas, né? Eu acho que eles também ficaram confusos na maneira como resolver, tá? E a principal ponto negativo, não sei se é um ponto negativo, mas uma preocupação deles como eles farão, como que eles farão a comunicação com a gente, porque a maioria realmente está no local. Tem muita gente que falou, professor, não tem como eu abrir, tem o meu vizinho aqui que está com uma música alta, então não consigo abrir o meu áudio para te fazer uma pergunta. E às vezes no chat é complicado a gente ficar olhando o chat toda hora. Eu estou gravando, eu estou concentrado aqui. Então, às vezes, eu olhava no chat, tinha uma pergunta de 10 minutos atrás. Então, eu falava, abra no áudio e falo, professor, e eu vou e leio o chat. Então, eu acho que, eu acredito que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da experiência e da expectativa. Porque eu acho que para o próximo semestre a gente vai ter que tentar aperfeiçoar essas ferramentas que a gente usou, né? Mas também tendo uma visão geral de que esse ensino, por mais que ele seja remoto, tentando substituir o presencial, temos que ter cuidado na cobrança, tá? Eu acho que a maneira como a gente vai cobrar os conteúdos, a presença e a própria avaliação é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Enfim, espero ter ajudado vocês, esclarecido algumas dúvidas de alunos e discentes. Estou aberto a perguntas
não só aqui no webinário, mas, enfim, por e-mail, que vocês tiverem dúvidas aí com relação a como foi o semestre, ferramentas, entrem em contato aí, tá? Agradeço mais uma vez a comissão aí pelo convite, uma boa noite a todos aí, e passo a palavra aí para o mediador Walter. Muito obrigado, Paulo. Queria agradecer muito ao professor Paulo e ao professor Alâmia, né? Foi extremamente importante. Eu acho que eu assisti os 3 dias, eu tinha algumas questões para fazer, mas com esse complemento que vocês deram, eu estou com minhas dúvidas todas sanadas aqui. Eu queria só fazer uma colocação rapidinho aqui, que você falou, tem uma ferramenta que é como se fosse o aluno levantando a mão fazendo uma pergunta. Ele é uma extensão aqui do Google, tá? Ele chama Nod, Nod. Então, você pode colocar isso aí, mas o aluno tem que instalar também, e você está dando a sua aula, e a hora que ele faz uma pergunta, ele aciona o botão, é como se ele tivesse levantado a mão, e fica em ordem, assim, quem levantou a mão primeiro, e depois todos os que levantaram a mão, né? E aí você pode ver na hora, assim, ele mostra para você, não compartilha com a sua tela, e você pode ver quem que responder as perguntas, né? É só um complemento do que eu ia falar. Bom, também tem do que vocês falaram, né? Tem um questionamento aqui da professora Alexandra, qualquer um pode responder, a respeito do o percentual mínimo de atividades síncronas para cada disciplina regulamentado pela UFMA para 2020.1. Se algum de vocês poderia responder isso, se sabem responder isso. Liga o microfone, Paulo. Deixa eu só ler aqui que deu uma cortadinha para mim aqui, Tá. bem na hora que... Qual o percentual mínimo de atividades síncronas para cada disciplina, regulamentado pela UFMA para 2020.1? É o quanto de disciplina você colocou, você pretende colocar, né, gravadas ou ao vivo? Oi, pode falar, Romildo. É isso que eu ia falar para o Romildo falar, porque eu realmente não sei. Eu estava esperando o Romildo entrar para falar. Mas tá bom, pode falar, Romildo. Desculpa, Paulo, desculpa, Walter. Boa noite a todos, a todas, tá? É o professor Romildo, tá? Ele é professor do curso. A resolução que acabou de ser aprovada hoje na reunião do CONCEP, por volta de 12h30, né? Ela não estabelece um quantitativo mínimo de atividades síncronas ou online para cada uma das disciplinas ofertadas em 20.1, tá, Alexandra? O que lá fala é que cada disciplina precisa ter um equilíbrio entre atividades síncronas e assíncronas. E que existia a palavra preferencialmente, essa palavra foi até modificada, né? Foi uma sugestão de alguns membros do CONCEP, de que preferencialmente a disciplina fosse ministrada no horário em que ela estava prevista, ou preferencialmente não obrigatoriamente, era por conta, eu já havia falado ontem no webinário, né? Que seria por conta dos professores da medicina, né? Que tinham feito esse pedido até para que pudessem ministrar a disciplina num período principalmente noturno, né? Distinto daquele em que ela seria ofertada numa condição normal. Mas aí o que o conceito hoje entendeu? Que a palavra preferencialmente não, de certa forma, deixaria muito aberto. Então, colocaram um parágrafo único lá, em que a disciplina deve ser ofertada, sim, no período em que ela está prevista, né, o período de oferta, aí, claro, fazendo analogia com o período presencial, né, com a oferta presencial lá atrás, e que, em casos excepcionais, o colegiado poderia, em comum acordo com o docente e com os alunos, propor uma oferta da mesma em um período distinto, tá? Isso é a única coisa que diz respeito à questão da oferta. E aí, é claro, né, eu acho que se espera de cada um de nós o bom senso no sentido de estabelecer a quantidade de encontros síncronos ou online, né, em cada uma das disciplinas que serão ofertadas. Certo, muito obrigado, professor Romildo. Eu queria perguntar se não tem ninguém que tenha mais alguma dúvida, algum professor presente, algum discente. Eu tenho, Walter.
Muito obrigado, pode por abrir o microfone. Então, aproveitando aqui que você fala muito, pegando o gancho da professora Alexandra, né, sobre atividades síncronas e assíncronas. Quando a gente está falando de EAD, você fala de atividades, bom, assíncronas, porque a pessoa pode assistir no domingo, no sábado, etc. No caso do nosso futuro, né, agora em setembro, que vai ter o aluno lá, na disciplina de cinética, vai ser 7 horas da manhã de segunda-feira. Tem que estar lá. O que motivaria a gente a sempre deixar as aulas gravadas desde seu ponto de vista? Qual que é a grande vantagem? Supondo que a internet não fosse um problema. É utópico, né? É uma suposição que estou fazendo. Se a internet não fosse um problema, se o aluno tivesse a possibilidade de estar às 3 horas, aqui como está aqui acontecendo neste momento, durante as 3 horas, qual seria a principal vantagem da gente deixar a aula gravada se isso não acontece na forma presencial, por exemplo? Vocês falaram, não, que o aluno fala, eu vou ver a disciplina novamente, vou fazer a disciplina, vou rever o vídeo, né, novamente. Mas na parte presencial não acontecia isso, a gente não gravava a nossa aula. Então, pensando nesse momento híbrido, qual que seria a grande vantagem, tirando a parte da instabilidade de internet, seria que vocês veem, que vocês entendem, de deixar gravada a aula? A pergunta foi feita pelo professor Jiver, né? Para quem não conhece, ele é coordenador do nosso curso, né? E quem gostaria de responder? A professora Lâmia, o professor Paulo? Se os dois puderem, eu agradeço. Deixa eu dar só, rapidinho, só uma opinião aqui. Jiver, foi uma das coisas que eu realmente fiquei em dúvida, sabe, no começo. Mas exatamente pelo fato de que, quando eu comecei, eu falei, vou gravar minha primeira aula. Na verdade, minha primeira aula eu não gravei, foi a aula inaugural, que foi quando eu conversei com eles sobre as ferramentas, sobre como seria o uso e tudo mais. E eu percebi que nessa aula inaugural, uma aluna entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Então eu pensei, por que não gravar essa próxima aula? Mesmo porque eu também tinha curiosidade com o tamanho do arquivo, como que ficariam as aulas. Então eu gravei e decidi compartilhar. Só que como eu percebi que nas outras aulas isso não fez efeito na frequência, ou seja, eles continuaram participando, todos os alunos, então eu comecei a perceber que eu acho que essa aula gravada, por mais que eles possam ter na cabeça que eu tenho a oportunidade de ver de novo, então não preciso ter tanta atenção, eles estavam de corpo presente, né? Corpo online, nas aulas. Então, realmente eu não sei te dizer o que seria mais viável, sabe assim? Talvez uma aula que fosse mais importante deixar gravada, uma aula, não sei, verdade, não sei. Porque a gente também tem essa... Então, se cair a internet dele, ele fica impossibilitado de assistir uma aula. Como que a gente fica nessa situação, né? Eu vou ter que dar novamente a aula porque a internet dele caiu. Não sei como que fica isso, entendeu? Professora Lâmia. Professora Lâmia, gostaria de responder? Então, eu estou pensando nisso porque eu nunca gravei, não gravamos as aulas, mas no final uma das alunas falou, professora, mas a gente poderia ter gravado uma aula para um aluno que faltou por causa da queda de energia, né? Mas por muitas razões eu não gravei, não fiz gravação de aula. Eu vejo que pode criar algum vício. Eu sempre vou atrás de que isso gira alguma complicação futura. Se não tem problema de internet, se não tem problema de energia, se não tem nada, então a minha preocupação deve ser fazer slides de qualidade, explicativos, com que o aluno consiga revisar o assunto, além de material complementar, né? Eu deixaria a gravação das aulas para um caso emergencial. Além de que o streaming fica pesado, né? Consome recursos, né, desnecessários,
Eu pensaria mais para um caso emergencial, ou seja, eu faria a aula gravada depois de acontecer algum evento, tipo, professora, caiu a internet no bairro inteiro, por isso foi que a metade dos alunos não acompanhou a sua aula, então daí eu faria em esses casos. Mas não sei se de pronto eu gravando uma aula e deixando aí o aluno não se confie de que vai ter aula gravada, então eu não vou me preocupar por estar aí, porque é ensino remoto, não à distância. Ensino à distância, você tem a aula gravada, você acompanha quando você quiser, porque é uma programação diferente, é um calendário diferente, é um formato diferente, né? E é para isso. Aqui a gente, de acordo com o que está definido, a gente tem que ministrar, tem que ser síncrona. As aulas são síncronas e o aluno tem que entender a sincronicidade, né? E a gente não gostaria de fazer isso, transmitir a aula, ficar sentado, a gente não gosta de ficar, imagine, sentado 3 horas aqui, ninguém gosta, mas eu acho que é uma emergência, né? É uma situação emergencial que ninguém quer, ninguém gosta. Agora, gravar eu gravaria, particularmente, depois de acontecer alguma situação, né? Crítica de transmissão, não é? Problema de transmissão faria, mas não tomaria isso como eu vou colocar. Eu preferia colocar um material complementar, um vídeo, entendeu? Aí o aluno tem um slide bem explicado, né? E tem um vídeo ou tem um material que ele pode ler, né? Isso sim, porque aí ele vai olhar esse conceito de 3 fontes diferentes, de 3 perspectivas diferentes. Não tem, para mim não tem sentido, eu falo pelos meus slides, tá? Meus slides falam sozinhos, tá? Isso eu garanto. Então, ele não tem sentido eu falar e o slide está falando aí. E então, eu prefiro melhor colocar um vídeo, uma atividade, algo que reforce aquilo que já foi explicado. Além de todas aquelas coisas de que, não sei, para mim como que facilita muito digamos, a participação síncrona, né? Que o aluno se confia de que a aula vai estar gravada, não sei. Me desculpem se os alunos se sentem prejudicados por isso, mas Não, eu porque acho que é interessante a gente falar desse assunto, como, por exemplo, porque não significa que a gente vai padronizar, né? Mas, eventualmente, um aluno vai fazer, sei lá, 5 disciplinas. Olha, professor, mas o professor fulano sempre grava as aulas. Então, para que não aconteçam essas comparações, então, isso é importante, já que temos um público de grande quantidade de alunos, e eu, como coordenador, essas discussões sempre vão chegar para mim, de mostrar que, olha, cada professor vai escolher sua forma mais interessante, o que acha mais interessante. Realmente, eu já falando como professor da disciplina, de certa forma, ter a aula gravada, tirando a impossibilidade da internet, cair energia, essas coisas que também acontecem, né? O aluno, sei lá, não chegou na aula, perdeu essa aula, pronto. Não significa que agora a gente tem que repetir a aula para ele. Fala com os coleguinhas que tema foi feito. Vai para os livros, material, a internet, essas coisas. Mas para que se evite esse tipo de comparações no momento das disciplinas. São disciplinas muito heterogêneas, então a gente não vai poder falar, não, sempre vai ser gravado. Ontem o professor Zé Roberto fez um comentário bem importante, né? Quando a gente deixa as aulas gravadas, o aluno tira essa seriedade de falar, olha, eu estou aqui, olha, eu vim aqui escutar vocês. Estou aqui, me coloquei meu óculos, me arrumei, está minha caneta, está tudo pronto. Então, eu organizei meu ambiente de trabalho, de estudo. Agora, se o aluno fala, eu vejo a aula depois, o aluno vai ver uma noite lá, meia-noite, deitado no travesseiro. Então, a seriedade como há de absorver esse conhecimento vai ser diferente. Então, você pensa, gravar a aula é muito importante, é bom, mas podemos estar, de certa forma, prejudicando o aluno, porque ele não começa a dar a seriedade do que é uma aula como tal importante. Vão ser aulas, não vão ser palestras que a gente vai dar. A gente vai dar aulas para os alunos. Isso era a única colocação que eu queria, assim, como já para hoje, que o último dia. Interessante. Obrigado, professor Paulo. Só para comentar o que o Jair falou, que a professora Alexandra acabou de colocar. Independente da gente gravar ou não, hoje tem uma infinidade de ferramentas que o próprio aluno pode gravar.
Então, se ele quiser gravar a tela dele, ele grava a tela dele e compartilha com os demais. Então, acho que tem os pontos, né? Tem os dois pontos aí, né? De a gente repensar. Eu concordo com o que a Lâmia falou. Realmente, eu acho que se a gente está no ensino remoto, a gente está entrando online, se o aluno perdeu, ele tem a possibilidade, posso me dar um material extra, né? Alguma coisa para ele não perder o conteúdo todo, né? Ou gravar uma pequena parte de alguns tópicos, enfim. Mas eu acho que também tem isso, né? O aluno em si, se ele quiser, ele pode gravar sua tela e compartilhar com os demais também. Então, eu não sei o que seria melhor. Até agora eu não decidi. O que É o eu que faço atualmente semestre que vem. acontece, né? Tem alunos que tiram foto e mandam lá no WhatsApp. Então, o Exatamente, aluno pode fazer o que ele quiser, somente é a obrigatoriedade do professor falar, não, você não postou a aula, professor, o que aconteceu? Não, não é obrigação. Não é obrigação postar a aula, não. A obrigação é sua e minha estar na hora da aula. Segunda-feira, 7h30, 7h20, a gente vai estar lá conectado. Esse é esse momento da obrigação. Foi de acordo com o planejamento que cada professor fez, né? Certo, muito obrigado. Nós temos mais duas questões ainda, uma do professor José Roberto, é uma pergunta mais sobre a sensação que vocês têm quando... Oi, Walter, pode falar. será que eu podia furar a fila? Porque eu ia falar sobre esse assunto antes que a gente mudasse. Tá, por favor, pode falar, professora Ana Maria. Oi, boa tarde, gente. Primeiro, agradecer muito, né, a Lâmia, Paulo, Romildo, Zé, Harvey e Jaive, né? Foi muito bom. Não sei para os alunos, mas para mim, aprendi demais nesse webinar. Então, muito obrigada. Agora, sobre essa dúvida, né, eu também estou nessa dúvida, não sei se eu vou deixar gravado ou não, mas eu acho que um cuidado Peraí, gente, que tá o do Tony ligado, tá me atrapalhando demais aqui, peraí. Um cuidado, Jaive, falar assim, segunda-feira, 7 da manhã é aula, então é obrigação do aluno estar lá. Em São Luís, com a internet que temos, a gente não pode exigir isso do aluno. Nem eu, como professora, eu não sei se eu vou conseguir estar lá por conta da internet. Então, eu acho isso muito complicado. A gente tem que pensar com carinho. Porque se fosse em São Paulo, que a internet só cai uma vez no mês, mas São Luís cai todo dia. Eu já tive aqui todas as empresas possíveis de internet, nenhuma funciona direito. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso. O aluno pode querer estar presente segunda, 7 da manhã na aula, e ele não poder, não conseguir. Fora os problemas que o Paulo também colocou. Ele não está na UFMA, que ele está ali só para aula, ele está em casa. Então, tem sempre um irmão pequeno que faz barulho. Eu sofro com barulho de reforma aqui, de vizinho com furadeira. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa que eu achei muito importante aqui, que o Paulo falou, a atenção do aluno, né? Eu sou uma professora que eu amo aluno que participa, porque eu não gosto de ficar falando para o nada. Eu gosto de falar, a pessoa retruca e a gente discute e pergunta e tira dúvida. Na sala de aula já é complicado. Os alunos já ficam com vergonha, né, com timidez. E pelo que eu vi aí, né, pelo que vocês falaram, quando a aula está gravada, aí o aluno não participa mesmo, né? Porque ele pensa, não, depois eu assisto a aula de novo. Então, não tira a dúvida. E assim, gente, quem disse que assistindo esse vídeo de novo você vai tirar sua dúvida? Às vezes não vai, às vezes precisa que você exponha a sua dúvida para o professor procurar um outro caminho, um caminho B, um caminho C, para tentar te explicar, né? Falando assim diretamente para os alunos. Então, tem que, né? Mesmo com a câmera desligada, Paulo e Lâmia, eles ainda tinham essa vergonha de participar, que eu achava que online seria mais fácil, né? Fica essa pergunta, e só mais um comentário. Eu tenho muito receio do aluno ficar acumulando as aulas. Tipo assim, está gravado mesmo, depois eu vejo. Ah, mas está gravado mesmo, depois eu vejo. E aí chega o dia da prova. Então, a gente, como professor, tem que sempre criar mecanismos para meio que obrigar, entre aspas, né, que o aluno assista aquela aula para responder uma atividade, responder um quiz, porque eu sinto muito isso que, por exemplo, agora eles pegaram uma disciplina apenas. No próximo semestre, vão pegar 5, 6, 7, né? Não sei. Então, essas aulas gravadas, gente, vão começar a acumular muito. Então, é uma facilidade,
né, uma coisa ótima, maravilhosa, tem aula gravada, eu assisto de novo, que pode ser um tiro no pé, né? De você falar, não, tá ali, depois eu vejo, e vou assistir um seriado. Depois eu vejo e vou ver a novela. Depois eu vejo a aula e vou fazer outra coisa. E começar a acumular. E a gente já tem, já estou terminando, tá? A gente já tem essa experiência de acúmulo de assunto na vida real, né? Nas aulas presenciais, não é? A gente dá aula e o aluno fala, não, depois eu fiz essa aula. Aí eu sinto isso nas minhas aulas, eu falo, gente, eu olhei lá no SIGA, ninguém baixou a aula. A prova é semana que vem. E ninguém baixou o slide da aula, ninguém veio tirar dúvida. Então eu sinto esse acúmulo. Então a sensação de ter as aulas gravadas, eu acho que os alunos vão, essa coisa de acumular assunto vai piorar ainda mais, né? E só mais uma coisa. O fato de ter aula gravada, eles vão se apegar somente à aula. Então, isso que a Lâmia falou, do aluno procurar um livro, procurar outros meios de aprender o assunto é muito importante. Ah, mas a aula está gravada, eu só vou assistir a aula, como, infelizmente, atualmente, muitos alunos somente leem o slide e já vão fazer a prova. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que procure livro, procure outros meios de aprender também. Esses pontos aí que eu queria colocar. Obrigada, gente, mais uma vez. Bom, Ô, Lâmia, deixa eu só fazer uma colocação, que a professora Lâmia puxou esse assunto. O professor José Roberto, ele também falou no meio disso aí, que a professora Ana Maria também falou, do silêncio da gente não ter resposta dos alunos, né? Ele perguntou dessa sensação, para vocês falarem também a respeito disso. Mas, por gentileza, pode continuar. Obrigado. Bom, sobre o assunto das aulas gravadas ou não, pensando do ponto de vista que ministrar o assunto da disciplina não se limita ao tempo em que você está passando os assuntos online. Tem esse é o aspecto principal, ou seja, ministrar a disciplina no momento em que regulamenta o horário da disciplina é uma das atividades. Tem outras mais, que são o complementar, né? Tem a leitura dos slides, para isso que a gente prepara os slides, né? Mas os slides e a aula gravada, que seria a leitura do próprio slide, é só um caminho, uma orientação. Tem o livro, tem o material escrito já, e tem a parte dos complementos, os vídeos, e tudo aquilo que a gente passa. Então, falar para os alunos que só a aula, ou seja, não faz parte do ensino, você não vai aprender só porque você viu a aula gravada, obviamente o principal, diria que é 50%, mas não fique só com isso, que você só vai consultar isso e só tem uma aula para aprender, não é isso, tá? Então, sobre o silêncio, né, eu vi que os alunos ficaram desinibidos. Como eu não estava, ele me veia, mas eu não veia ele, né, ele tinha liberdade para falar, comentar, né, sobre suas impressões, sobre dúvidas, tiravam dúvidas, podiam falar qualquer loucura, e eu acho que eles sentiam a vontade para falar, não teve nenhum problema. Também a minha experiência foi muito boa com respeito à internet. Por incrível que pareça, nunca caiu, nem para ele, nem para mim, excetuando os 2 casos pontuais que foram por acidente, né? Um na Vila Embratel, que o menino lá estava jogando pipa, então foi criado, né? Aí derrubou uma rede e pronto, caiu a energia, mas o aluno se deslocou para outro bairro. E o outro foi a internet da casa desse aluno que estava sendo um serviço lá, um problema técnico na casa, mas não foi no bairro. Então, eu não tive essa necessidade. O dia que eu fiz os questionamentos para tirar as impressões dos alunos, uma das alunas falou, professora, por que você não gravou a aula? Teve seminários, webinários em que todo gravava. E eu no início falei, não vou gravar a aula porque a qualidade cai, né? Aí ela falou, não, a qualidade não caiu. Eu acompanhei esses webinários gravados e não caiu. Bom, então daí ela me sugeriu e eu concordei. Falei, professora, o dia que não tiver de pronto o porcentagem de alunos, né, mínimo para ministrar aula, ou teve falta, né, massiva de alunos, que pode representar uma queda de internet, aí então seria bom gravar
porque está acontecendo alguma coisa, não, desse tipo. Mas não ficar com aquela ideia de que, eu tenho a aula, como a Ana Maria bem falou, bem colocado, eu tenho a aula gravada, aí eu vou acompanhar, não necessariamente o aluno vai acompanhar no horário, tá? E lembrem que estamos no ensino remoto, no ensino à distância, então a gente tem que ter digamos, uma disciplina para aprender desta forma, tá? É uma facilidade, não vamos convertir uma facilidade em um costume, tá? É uma coisa emergencial. A gente faz, se eu tiver que gravar, eu gravo, tá? Mas não é o que, digamos, vocês vão esperar de mim, eu vou gravar todas as aulas, não, porque eu vou me preocupar por tentar desmembrar os conceitos e preparar um material que você sirva de base para você continuar seu aprendizado. Eu não quero que você aprenda em um slide, nem um conjunto de slides, nem lendo um pedacinho aqui do livro, eu quero que aprenda por um conjunto de coisas, né? Então, não fiquem com a ideia que a aula gravada vai ser todo, e você vai aprender todo de aí e vai resolver o problema, tá? Professora Lame, posso continuar fazendo uma pergunta? Pode falar. Acredito que seja a última, não sei se tem mais, depois eu vejo. O Carlos aqui, Henrique, pergunta qual a opinião dos professores, né, sobre atividades valendo nota durante a aula online, se ocorrer o caso de a internet cair, né? O que vocês recomendam do aluno fazer? Assim? Então, esse tipo de atividade, eu fiz muito essas atividades que eu chamei atividades rápidas, que são atividades orais, que pergunta-resposta, tá? Para não acumular atividade. Tá? Se o aluno estudou o dia anterior e hoje me responde. Eu fiz várias sessões, ou seja, que o aluno, se caiu a internet hoje, amanhã ou depois de amanhã vai ter outra sessão, o aluno participa dessa seguinte sessão. Vai ser dentro dentro do próprio módulo que estamos trabalhando, né? Tem várias sessões de perguntas orais. E aí vamos supor que esse dia caiu. Ao dia seguinte vai ter outra. Aí no final, a média de todas as atividades vai ser a nota média desse conjunto, né, de atividades orais, né? O que eu recomendo é fazer várias, né, durante o módulo que se está ministrando no momento, várias atividades desse tipo, e contabilizar aquelas totais que o aluno fez para esse módulo, né? Lembre que para este tipo de ensino a gente divide os assuntos em módulos globais, e um módulo pode demorar 2, 3 semanas, né? E dentro dessas 2, 3 semanas, né? Eu espero que não aconteça, mas dificilmente a internet vai cair por um mês inteiro, por 2, 3 semanas, vai cair um dia ou 2, né? E aí a gente resolve. Mas se é por um dia que faltou, bom, ao dia seguinte tem outras, então, no meu caso, eu vejo assim, seria dar uma chance para fazer esses questionamentos do seguinte assunto dentro do próprio módulo, tá? Lembre que eu falei na apresentação que a gente vai abordar uma série de conceitos dentro do módulo, e antes de passar para outro módulo, a gente tem que resolver todas as dúvidas relacionadas com esse módulo. Então, tem várias perguntas a serem feitas dentro do módulo. Então, tem várias chances. Dá outra chance. É a resposta que eu daria. Uma chance o dia seguinte, não necessariamente vai ser a mesma pergunta, vai ser outra relacionada com o assunto, mas seria uma outra chance, né? Pode acontecer. Certo, muito obrigado, professora Lâmia. Olha, vamos encerrar. Deixa eu posso comentar só rapidinho? Claro, Paulo. Só para fechar aqui, rapidinho, aquele assunto sobre as aulas gravadas, e eu acho que já entra nesse tema também do que o Carlos colocou. Isso é um sentimento meu. Uma coisa que eu coloquei para eles no início da aula e comentei com eles ontem, quando a gente fechou a disciplina, foi que o seguinte: esse ensino remoto está trazendo mais responsabilidade para os alunos, tá? E eu, como professor, eu acredito que, obviamente, eu tenho a função de resgatar os alunos que estão desmotivados e que precisam de um método de aprendizagem diferente, enfim. Mas eu também acredito que eu acho que nós temos, como professores, temos que focar no aluno que quer aprender, né?
Porque não adianta eu pensar, vou gravar minha aula, o aluno que não quer aprender, ele não vai se preocupar com a aula, ele vai depois assistir. Enfim, um aluno que quer aprender, está preocupado, a internet cai e ele perde. Então, eu penso desse jeito, tá? Eu penso nesse sentido. Que o aluno ele pode estar na sala de aula mexendo no celular, então ele está de corpo presente, ele tem a presença, você está falando, mas ele não quer te ouvir. Então, eu acho que nossa função é buscar ferramentas, o que a gente conseguir contribuir para que a gente melhore o aprendizado é minha função. Agora, realmente, é muito complicado eu pensar no universo das possibilidades que os alunos tenham e eu tentar suprir todas elas. Eu não vou gravar, porque o aluno que não está motivado, que não quer aprender, ele vai usar isso como algo a seu favor. Mas o aluno que quer, ele vai ser prejudicado. Então, eu prefiro focar no que quer, entendeu? Tanto com relação às atividades ou não. Eu comentei com eles, por mais que passe uma sensação que quando eu dou um prazo, vocês não cumprem, vocês me dão uma desculpa e às vezes eu relevo, por mais que dê uma sensação de que vocês estão me enganando, né, com as desculpas e tudo mais, eu acho que a situação é realmente o contrário, né, vocês estão se enganando, porque aqui quem entrou na disciplina, principalmente agora, foi para aprender, não teve, ninguém foi forçado, e a disciplina foi eletiva, então estou falando agora como semestre, mas esse é o meu pensamento aqui para o 2020.1. Eu vou me esforçar ao máximo para aquele que quer aprender, tá? Para o aluno que estiver ali disposto, e eu vou tentar suprir as dificuldades que eles tenham, tá? Independente em colocar um rótulo no que quer aprender ou o que não quer. Eu acho que essa vai ser minha posição, o que eu vi como experiência nesse semestre. Certo. Obrigado, professor Paulo, professora Lame, pela opinião. Eu vou encerrar as perguntas pelo adiantar da hora, tá? Eu vou só fazer a pergunta da Vanessa Souza aqui, uma última pergunta, que eu considero muito polêmica aqui, que já foi muito discutida pela gente, mas é a respeito do estágio. Ela fala, boa noite, professora. Talvez ela perguntou para a professora Lame, mas eu gostaria que o professor Paulo também respondesse. Como ficam as pessoas que estão fazendo estágio com os horários para assistir a aula? Não tem acesso à internet, dentro do estágio só usa 4G e é muito instável. Eu não sei, Vanessa, o que te dizer. Não, é exatamente o que eu coloquei, né? Tem algumas possibilidades, por exemplo, com relação ao horário, né? Se nós estivéssemos na aula presencial, você teria que estar na UFMA, né? Então, você teria esse horário do seu deslocamento para estar presente no horário da aula. O que eu penso é que, se existe essa possibilidade dentro do estádio, eu acredito que você também tem essa possibilidade de, se a sua conexão não é boa no estágio, que você se desloque à sua residência, a algum lugar, acompanhar a... Bom, falando de internet, deu problema na internet nossa, né? Acho que o professor Paulo caiu. Professora Lame. Aproveito para fazer um adendo, que essa é uma pergunta que os alunos me bombardeiam bastante, né? Espera agora que o professor Paulo voltou. Professor Paulo, tá aí? Tô ouvindo. Caiu aí? Caiu, você pode voltar? Não, o que eu comentei é o seguinte, eu falei que se a disciplina fosse presencial, ela teria que ter o tempo, o estágio teria que doar o tempo para que ela se deslocasse e assistisse às aulas presenciais na UFMA. Então, se realmente houver possibilidade de assistir dentro do estágio, na empresa, que provavelmente, teoricamente, tem que ter uma internet boa, enfim, a empresa tem que entender que ela precisa desse espaço para se deslocar para uma residência, para um local que tenha uma internet de qualidade, para que ela possa assistir essa aula que seja online. Eu acho que, ao meu ver, não muda nada nesse sentido. Eu concordo com Paulo, porque o estágio está inserido dentro do contexto de aulas presenciais, e aí eu imagino que na hora da matrícula ela terá esse horário livre para assistir na empresa ou em casa,
ou seja, o horário terá, né? Terá disponibilidade para estar presente para participar da aula, né? Daí teria algumas coisas que ver com o coordenador mesmo, que já entrou aqui para participar sobre esse adendo. Eu acho que pode esclarecer mais sobre isso aí, né? Então, sobre isso, olha, não é nada novo, gente, não é nada novo. Nesse período remoto que a gente vai ter dificuldades. Por exemplo, o que a professora, o que está mostrando aqui, caiu a internet, caiu. Na forma presencial, o ônibus fica pifado, o alarme não acordou. Então, as situações vão ser muito similares. Então, a gente não pensa que que vamos esperar um momento completamente tudo perfeito. Eu vou estar todos os dias a hora que inicia a aula, que o professor iniciou a aula, que a minha internet não vai cair, que eu vou poder participar de 100% das aulas. Não, gente, acontecem dificuldades, tanto para os alunos como para os professores vai acontecer essa dificuldade. Existe a margem, por exemplo, de que daqueles 75%, vocês têm que estar 75% de presença, o único que acontece na parte presencial. Então, não estamos falando de uma coisa completamente diferente. A diferença vai ser o contato humano e a internet. O meio não vai ser visual, não vai ser ao vivo, vai ser referendado. Então, vai ser uma situação que vocês vão ter essa dificuldade. A gente também vai ter esse tipo de dificuldades. Então, não pensem também não se cobrem tanto, vocês como alunos, nem também, eu falo para os professores, também não se cobrem isso de que, não, hoje caiu a internet. Quando o que acontecia? Chegávamos lá na sala de aula, acontecia uma goteira, ou a porta não abria, o que a gente fazia? Cancelava a aula e pronto, fazia no outro dia. Então, essas dificuldades vão acontecer, vão aparecer. E não significa que por um dia que a internet caiu, a gente vai perder a disciplina. Não vai comprometer esse tipo de coisas. Claro, temos que abrir concessões. Importante o que o Carlos falou aqui. A gente vai ter uns momentos em que a gente vai ter que ter um bom senso. Olha, não, a internet este mês está uma porcaria. A gente vai ter que dar um jeito. Vamos dar um jeito, vamos pensar de outro. Mas a gente vai ter esses desafios. Esses desafios vão continuar acontecendo. Então, que a internet caia um dia, vai acontecer. Não se cobre por isso. Também não cobre ao professor por esse tipo de coisa. Não pude fazer a aula. O que acontecia quando você não conseguia participar de uma aula? Ia para o livro, conversar com o coleguinha. O que acontecia se a aula era 7h20, você chegava às 8h? Nada. Você entrava na aula, então o mesmo que vai acontecer. Não consegui me conectar na hora que o professor começou a aula. O que acontece? Se conecta quando você pode. Pronto, não aconteceu, não tem nada do outro mundo, gente. Não vejamos como que... Não, a gente tem que analisar os casos tão específicos. A gente não tem como começar a analisar casos tão específicos que não. E se chover esse dia e esse dia for tal coisa, o que acontece? A gente vai tentar resolver depois do que aconteceu. O dia era da prova, caiu a internet, bora conversarmos. Não consegui mandar informação, professor, o que podemos fazer? Conversando, a gente sempre se resolve. Conversando, a gente sempre se resolve. Então, não vai existir um manual aqui de falar para você, vai ser desse jeito, o professor vai entrar 5 minutos depois, vai fazer chamada. Não vai acontecer desse jeito. Cada professor vai ter sua metodologia e vai testar o sistema, como que os alunos estão comportando, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, vamos fazer a prova 1 de um jeito, vamos fazer a prova 2 de outro jeito, e cada um se vai adequando. Com respeito à pergunta da Vanessa, exatamente o mesmo que falou Paulo, que falou a Lâmia, são atividades curriculares. Se estamos falando de estágio obrigatório, né? São atividades curriculares. Eles não podem estar acontecendo os dois ao mesmo tempo. Então, em nenhum momento vai acontecer essa dúvida. Essa dúvida que você me está planteando, Vanessa, é a mesma dúvida que o aluno me fazia 6 meses atrás, em tempo presencial. Eu estou fazendo estágio, mas eu tenho que fazer a disciplina. Você tem que optar por uma das duas. Não tem como, no mesmo momento, na mesma hora, o aluno está fazendo as duas atividades. É como se o sistema permitisse que o aluno matriculasse 2 disciplinas ao mesmo tempo. Ele ou está fazendo o estágio, ou ele está fazendo a disciplina. Não tem como as duas situações acontecerem ao mesmo tempo. O caso de que, olha, no meu estágio não tem internet. Isso já nem entra na discussão, porque se supõe que quando você está no estágio, está fazendo o estágio.
Se você tem uma disciplina matriculada, aí que tem que fazer? Falar com o gestor e falar, olha, tais e tais dias tenho tais disciplinas matriculadas, esse dia eu não posso participar do estágio, minha disciplina de manhã, minha disciplina de tarde. É difícil? É difícil. Então, olha, novamente, é um assunto que já acontece exatamente igual que na forma presencial. Esse assunto não é novo. Esse assunto não é novo. Não pude ir na aula. Já acontecia na forma presencial. A internet caiu. Não, se assimila como se não pudesse ir na aula. Então, os problemas não são novos, simplesmente é exatamente o mesmo problema, somente que a consequência vai ser diferente e a origem está sendo diferente, mas o problema é exatamente o mesmo. Não, eu estou fazendo estágio, mas estou em disciplina de corrosão, como que eu vou fazer? Aí você tem que optar, ou faz a disciplina de corrosão, lá de 4, ou projetos, ou faz o estágio. Não, mas eu posso dar um jeito, eu posso faltar 25% da disciplina, que não... O mesmo que acontecia na forma presencial, gente. Então, os mesmos problemas que vai acontecer, vai continuar acontecendo. Não é nada novo que a gente vai... Com certeza, quando eu falo nada novo, não estou exagerando. Estou exagerando, mas os problemas são recorrentes. Vão continuar acontecendo, gente. Não é nada assim que você fala, não, isto assim eu nunca vi, nunca passei por isto. Aí, e se acontecer esse que nunca passou por isso, o que a gente está fazendo atualmente? Dá um jeito, damos um jeito de fazer. Muito obrigado, professor Jaiver aí. Eu queria, antes de encerrar, gostaria de falar que o curso tem um canal no YouTube agora, né? O professor Jaiver pode me ajudar nisso, onde fica postado os vídeos aqui que a gente está gravando, tá? Então, se vocês puderem, dá uma força, vão lá, chama-se COEC UFMA, Jaiver. Isso. A intenção nossa não é seguidores, nem curtidas, nem likes, sino simplesmente divulgar essa atividade. Por exemplo, neste caso aqui, um aluno caiu e alguém estava falando uma coisa muito importante. Tem uma ferramenta a mais, vai lá e pegou a situação. Então, qualquer coisa que a gente achar interessante, que o aluno pode ver de forma indeferida, pode entrar lá no canal do YouTube. Um mecanismo, acho que o Carlos me perguntou isso a terça-feira, né? Que é como faria fazer com os alunos calouros para trazer eles um pouco mais, já que não tinha esse contato com o curso. Então, os meios de comunicação estão acontecendo, simplesmente tem que aproveitar eles, entrarem neles. Certo. Então, eu vou pedir para o professor Paulo e para a professora Lame fazerem as considerações finais, mas antes eu gostaria de agradecer muito. Acho que foi muito proveitoso, queria pedir desculpa pelo horário, mas como nós estamos aí com 40, mais de 40, estávamos com mais de 40 alunos, pessoas no chat aqui, resolvemos estender um pouco mais, porque tinha audiência, né? Muito obrigado, professores, muito obrigado a todos os presentes. Então, eu gostaria que o professor Paulo e a professora Alana fizessem as considerações finais, se possível. Bom, eu agradeço novamente. A minha intenção foi esclarecer, né, ou evidenciar as experiências, mas de todas essas informações que a gente passou aqui e tomando a palavra também tomando um pouco do que o Javier falou, a gente tem que manter uma atitude experimental. Não tem como falar para você, o melhor é gravar ou não gravar. Antes de toda esta chuva de ferramentas, né, informáticas e auxílio para a transmissão, o que era recomendado era não grave, porque fica mais leve o streaming, não bloqueia e tudo mais. Agora, de pronto, se aperfeiçoaram as ferramentas e é melhor gravar. Então, eu acho assim que a recomendação é ir trabalhando e fazendo, ministrando as aulas e em qualquer situação anormal, então a gente toma umas medidas para resolver, porque a gente é um facilitador do aprendizado. Quem aprende é você, meus queridos alunos, são vocês que estão aprendendo, tá? A gente facilita. Então, em nenhum momento a gente quer que você deixe de entrar em contato com os conceitos, conhecimentos, tá? Então, qualquer situação imprevista a gente resolve, a gente tem que ficar aberto e se adaptar, tá? É só isso. Obrigada.
Obrigado, professora Lâmina, professor Paulo. Fazer umas considerações finais. O professor Paulo não está presente? Caiu o sinal. Não sei se caiu, estão me ouvindo? Agora sim, Paulo. Muito obrigado. Paulo, eu não ouço ainda. De novo. Estão ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Eu vou falar rapidamente, que eu acho aquilo que o Zé Roberto falou. 7 horas, eu acho que está oscilando tudo aqui. Mas é isso, eu acho que foi proveitoso 2020.3, será um desafio 2020.1, mas é aquilo, vamos tentar fazer da melhor forma possível, os alunos que estão presentes, repassem aos demais, que vai ser um desafio a todos, tá? E eu acho que se a gente unir no prol da educação, do crescimento do COEC, com certeza as coisas vão dar certo, tá? Obrigado aí pelo espaço. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, abraço a todos. E, pessoal, espere que novidades virão aí, tá? Do COEC, tá? Um abraço a todos, boa noite, bom final de semana.